Fala, meu lindo, minha linda, bom dia para você, bom dia para sua casa, bom dia para sua família, bom dia, esperança. Que coisa boa começar amanhã dessa maneira, da maneira certa. E quando eu digo maneira certa, porque não há nada melhor do que começar o nosso dia na presença de Jesus. Na presença dele, consagrando o nosso dia, colocando nele tudo aquilo que nós estamos carregando no nosso coração. É como se começássemos o dia aliviando a nossa carga, aliviando o peso que às vezes nós tentamos carregar sozinhos. Entenda, não é sobre ter uma receita perfeita para uma vida perfeita, mas talvez quando nós começamos o dia, e quando digo talvez dá para melhorar essa afirmação, com toda certeza, quando nós começamos o dia da maneira certa, a chance de termos testemunhos extraordinários para contar ao longo do nosso dia é gigantesca. Porque quando começamos na presença de Deus, então nós conseguimos ver além do alcance. Nós conseguimos entender a vida de uma maneira diferente. É como se colocássemos um óculos de esperança sobre a vida que todo mundo às vezes enxerga de maneira desesperançosa. Você entende? E veja, isso é maravilhoso. E eu quero que você comece amanhã comigo dentro de um texto. E esse texto é uma palavra para você. A palavra é: o socorro chegou. Eu quero que você creia e receba essa palavra de verdade. O socorro chegou. O texto que vamos ler está em Salmos de número 121. Se você puder, pegue a sua Bíblia para você gravar essa palavra no seu coração e não esquecer. Salmos de número 121, verso de número 1 e 2. Diz o seguinte: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu não queria ler, mas vou ler mais um versículo. Não é que eu não queria, não era combinado, mas eu vou ler mais um. Não permitirá que o teu pé seja abalado, aquele que te guarda não cochilará. Sabe o que isso significa? Ele não pegará no sono, ele continuará guardando você 24 horas por dia. E sempre, quando você clamar por ele, você não o encontrará desatento ou cochilando, ele estará acordado. Essa é a esperança do salmista, que quando começa o texto, começa dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Mas é interessante imaginar a forma com que ele começa o texto. Ele começa dizendo: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. E algumas das vezes eu percebo que esse texto é lido como se fosse uma espécie de pergunta. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas na verdade, o salmista não está perguntando, ele está afirmando. Quando nós estamos passando por uma circunstância difícil, nós de maneira comum dizemos que estamos no vale. Ou seja, o vale é uma posição geográfica entre montanhas. E no vale você não tem um horizonte aberto. Você não consegue olhar para o futuro, você não consegue ter um horizonte claro, porque os montes estão à sua volta. Portanto, o salmista diz que nesse lugar, ele eleva os olhos para os montes, porque sabe que o seu socorro vem de lá. Mas não é sobre alguém que está no topo do morro, no topo da montanha, mas é sobre alguém que está nos céus, olhando para mim e para você. Então agora, eu quero que você saiba que o seu socorro não mudou de endereço. O seu socorro estará sempre no mesmo lugar. Ele não cochila, ele não descansa, ele não para de trabalhar ao seu favor. A palavra para você essa manhã é: o seu socorro está disponível. Não importa a circunstância que você está vivendo, não importa aonde você está, eleve os seus olhos para os céus, porque é de lá que o seu socorro vai vir. Dos céus
o seu socorro virá. Em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você a declarar com a sua boca. Diga: Jesus, Tu és maravilhoso. Imagina uma nação de milhares agora declarando em uma só voz isso. Nas suas casas, no seu trabalho, aonde você estiver. Diga: Jesus, Tu és maravilhoso. Tu és santo. Tu és incomparável. E todos dizem: santo, santo, maravilhoso. Isso é tão extraordinário que nada na vida é mais genuíno do que um coração que entende a magnitude da glória de Deus. Alguns dias atrás eu estava viajando e parei num lugar, num ponto turístico chamado Portões dos Céus. Você está na frente de uma escada com mais de 999 degraus. E no final uma montanha muito grande, aonde o vento ao longo do tempo esculpiu um buraco. E aquele buraco é um horizonte profundo, aonde aquele povo chama de Portões dos Céus. E aí eu lembrei de uns salmos que diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Quando entendemos a magnitude do que Deus fez, do tamanho do que Ele é, então a nossa vida toma um outro sentido. O texto de hoje é justamente isso, um povo que adora no momento de guerra. E por conta da sua adoração, a guerra foi vencida. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 22, diz o seguinte: e quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscada contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir, os quais vieram contra Judá, e eles foram feridos. Ah, meu Deus, eu não sei se você entende o que isso significa, mas um povo venceu uma guerra não com armas, mas com louvor e adoração. Às vezes, nós estamos tentando vencer algumas batalhas com a força do nosso braço, sendo que se colocássemos Deus no centro da nossa vida, reconhecêssemos Ele em toda a sua glória e majestade, talvez poderíamos estar num ambiente de descanso e Ele, o nosso Deus, no ambiente da guerra. É complexo imaginar isso, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, vamos perceber que a adoração é uma ferramenta de guerra, é uma ferramenta poderosa contra as nossas batalhas e dificuldades. Não só porque aciona os céus ao nosso favor, mas porque nos leva para uma outra dimensão. Hoje eu te convido, quando você estiver no seu carro, aonde você estiver, coloque algo que glorifique a Deus. Coloque uma canção que eleve o seu coração e o seu espírito, porque quando adoramos ao Senhor, vencemos batalhas sem precisar lutar, porque há poder na adoração, há poder quando colocamos o nome de Jesus acima de todo nome. Quando começamos na presença de Deus, o nosso dia teremos testemunhos extraordinários para contar no final dessa jornada. Amém? Vamos começar a nossa manhã. Eu tenho uma palavra para você, então pegue a sua Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Pega a sua Bíblia e abra comigo Salmos de número 139, versículo de número 10. Salmo 139 é aquele salmo famoso que começa dizendo: o Senhor me sonda e me conhece. Mas esse verso 10, ele carrega uma particularidade muito importante para aquilo que Deus deseja falar conosco esta manhã. Salmos de número 139, versículo de número 10 diz: até lá, a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Aleluia! Se você voltar no verso 9, a promessa começa dizendo: se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará
Eu vou falar de novo. Até lá. Não importa o lugar. Não importa o mais alto. Não importa o quão profundo seja. A palavra diz, até lá, a tua mão direita me sustentará. Eu quero declarar isso de novo, olhando nos teus olhos. Não importa onde, não importa a geografia, não importa o quão alto ou quão profundo, até lá, a mão do Senhor te sustentará. É difícil imaginar isso e talvez aplicar a nossa realidade. Às vezes você está assistindo, por exemplo, o Bom Dia Esperança e você está no hospital. Às vezes você está nos assistindo agora e você está vivendo a melhor estação da sua vida, ou talvez a pior dela, a gente não sabe. Quando olhamos para essa câmera e começamos a falar, nós perdemos o controle de quem vai nos ouvir. São milhares e milhares, tanto na televisão como nas redes sociais. Então, não importa aonde você estiver e estiver ouvindo essa palavra agora, eu quero que você tenha a certeza que a mão do Senhor te sustentará. Eu já passei por muitos vales e dias muito difíceis da minha vida. Dias onde o horizonte não havia mais, onde o chão havia desaparecido debaixo dos meus pés. Mas nesse lugar eu fui socorrido por Deus, porque até lá a mão do Senhor me alcançou. Não importa o quão longe, não importa o quão distante, até lá a mão do Senhor te sustentará. Talvez hoje você está vendo essa palavra e o seu coração está distante de Deus, por conta das escolhas, por conta das circunstâncias, mas até lá, a mão do Senhor te sustentará. A palavra para você esta manhã é, não importa o quão longe você esteja, a mão do Senhor tem o poder para te alcançar. Se você puder pegar uma Bíblia, pegue, mas eu vou ler para você. Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 4. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Esse texto para mim é a realidade do amor de Deus sendo expressa através de uma característica que Deus tem, de não desistir, de não abandonar projetos que aparentemente fracassaram, que aparentemente não tem mais expectativa ou chance de viver algo novo. Nós somos seres humanos. Se tem uma coisa que nós somos bons é na arte de decepcionar. Nós prometemos algumas coisas e não cumprimos. A gente desiste fácil dos outros e desiste fácil da gente. Nós somos o nosso próprio juiz e não permitimos que tenhamos um advogado. É como se nós não nos poupássemos e não poupássemos os outros. E por conta dessa característica humana que temos, acreditamos que Deus age da mesma medida, na mesma proporção, na mesma ótica. Porém, todavia, quando olho para esse exemplo, para essa realidade a qual Jeremias presenciou na casa do oleiro, entendo que Deus é o nosso oleiro e nós somos o vaso nas mãos do oleiro. E por conta das nossas características, por conta das nossas fragilidades, às vezes quebramos, às vezes tropeçamos,
Às vezes fracassamos e às vezes queremos desistir de tudo. Quando olhamos para o espelho e a frustração é a única história que é contada, então a gente tem a certeza que não serve mais. Mas então o oleiro entra em ação. O oleiro está trabalhando no vaso e o vaso é de barro. A matéria-prima não é boa, a matéria-prima ela é frágil, porque isso somos nós, sabe? Mas o oleiro é bom demais. A matéria-prima é ruim, mas o oleiro tem um plano. O oleiro é bom, o oleiro não desiste, o oleiro não abandona, o oleiro não rejeita, o oleiro continua trabalhando. Então a Bíblia vai dizer que esse oleiro quebrou-se nas mãos, o vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. E pela lógica, seria inteligente descartar, porque se quebrou uma vez, pode quebrar de novo. Só que a Bíblia diz que o oleiro não faz isso. O oleiro faz um vaso novo, novamente, através da mesma matéria-prima. Eu quero declarar sobre a sua vida que talvez acredita que não há mais esperança ou que não tem mais nenhuma chance. Na mão do oleiro tem. Porque o oleiro é muito bom, mesmo a matéria-prima sendo tão ruim quanto eu e você. Nada é mais poderoso do que uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e caminhe comigo num texto que está lá em Números, capítulo de número 23, versículo de número 19. Números, capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não o faria? Ou falaria e não cumpriria? Isso aqui é maravilhoso. Tudo cai por terra quando você olha essa palavra. Veja, o que está acontecendo nesse contexto, aonde esse texto é declarado, aonde essa palavra é declarada, é o seguinte: Balaão está tentando amaldiçoar aquilo que Deus já havia prometido abençoar. Eu estou falando sobre Israel. Deus havia prometido abençoar Israel, porém Balaão tenta, de uma certa maneira, amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Eu sei que você é muito inteligente e já sacou aonde a gente vai chegar. Se Deus abençoou, ninguém consegue amaldiçoar. Se Deus falou que vai acontecer, nada, nem ninguém consegue impedir. Nós temos algumas crenças que governam a nossa mente, como, por exemplo, acreditar que o invejoso ou que o sentimento de inveja consegue paralisar, consegue destruir o plano de Deus. Eu sei que nós ouvimos durante muito tempo, e isso também não deixa de ser uma verdade, que nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos para as pessoas. Temos que tomar cuidado para não abrir demais a nossa vida, porque senão acabamos nos expondo para os inimigos ou para as pessoas erradas. Mas entenda que se a palavra sobre você vem de Deus, não adianta absolutamente nada, nenhuma artimanha, nenhuma calúnia, nenhuma perseguição, nada consegue impedir aquilo que Deus tem para você. Aliás, eu vou ser ainda mais preciso na afirmação que vou fazer. Balaão tentou amaldiçoar o que Deus tentou, ou melhor, abençoou e obviamente não conseguiu. E tudo e todos que tentaram lutar ou se levantar contra uma palavra perderam de uma maneira vergonhosa. Quando você olha para a Bíblia, por exemplo, e lembra de Davi lutando contra Golias no campo de batalha, essa história ela é extremamente conhecida e com toda certeza você se lembra. Um garoto contra um gigante, um menino contra um grande soldado. É óbvio que a batalha, pela lógica, já estava vencida para Golias e para os filisteus. Só tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Sobre a vida de Samuel repousava uma palavra. E a palavra havia sido declarada por Jessé sobre a vida dele. Davi, você será o rei de Israel.
E, portanto, no dia que Golias entrou no campo de batalha contra Davi, a gente não pode esquecer que Davi estava lutando contra um gigante, mas o gigante estava lutando contra uma palavra. E quem luta contra uma palavra sempre perderá.